Aqui com a gente no estúdio, o Américo Sampaio, nosso parceiro da Rede Nossa São Paulo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Ele traz essa notícia fresquinha. Essa pesquisa ela faz um retrato de como as crianças e adolescentes de São Paulo enxergam a cidade. Quais os principais resultados dessa pesquisa, Américo? Bom, acho que os principais resultados é, infelizmente, confirmar aquilo que a gente já sabia, que a cidade de São Paulo ela é pouco acolhedora e oferece ofertas de emprego, de política pública, de equipamentos e serviços de qualidade muito aquém para aquilo que as crianças merecem na cidade de São Paulo. Então, infelizmente, é uma pesquisa que acaba por confirmar o que a gente já sabia. Na pesquisa, vocês entrevistaram principalmente crianças e adolescentes ou os pais dessas crianças e adolescentes? Como funcionou essa pesquisa? A pesquisa ela é feita com uma amostra na cidade de São Paulo que pega de 16 anos para mais, até os idosos. Então, nós estamos vendo, na verdade, a opinião dos adultos jovens e dos adultos no geral, sobre a situação da criança. Vamos para algumas questões. A gente separou dois dados que essa pesquisa traz. A gente tem uma tela mostrando isso. Bota aqui para a gente. Uma das perguntas que vocês fizeram, então, é qual a principal dificuldade para quem circula pela cidade com crianças e adolescentes? E daí 22%, esses são os três principais dados. 22% das pessoas apontam que o transporte público é muito ruim para quem anda com criança e adolescente, principalmente por conta da lotação, né? A lotação e a multidão, seja dentro do ônibus ou mesmo nas ruas, é o que o paulistano aponta como a principal dificuldade para você circular com uma criança na cidade. Sim. Então, quando você pensa em circular com uma criança pequena, uma criança de colo, esse é o ponto que os paulistanos avaliam como sendo o pior. Mas a falta de respeito da população, aqui entendida pela ideia de te darem um lugar, te deixarem passar, então um pouco priorizar quem está com criança pequena, criança de colo, também chega em segundo lugar e junto disso a questão da sensação de insegurança no transporte público. Interessante que os três têm a ver com a questão do transporte público, né? Porque a questão da falta de respeito é isso, é de você não dar espaço, de você não tratar com cuidado aquela pessoa que está com uma criança ali. Então, as três têm bastante a ver com o transporte público, né? Exatamente. Então, mostra que nós temos um problema na mobilidade urbana da cidade de São Paulo com relação àquelas pessoas que circulam com crianças de colo ou mesmo crianças pequenas. Então, é isso que deveria ser a prioridade do poder público quando pensa todo o sistema de mobilidade. Isso que eu ia perguntar. A partir disso, o que a gente pode fazer? Então, realmente cutucar o poder público para pensar nessa situação? O que é possível fazer? Nesse caso, me parece que é fundamental conseguirmos reduzir a lotação do transporte público para melhorar a qualidade de transporte na cidade daquelas pessoas que estão com crianças. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa, de fato, ampliar o número de corredores, ampliar o número de faixas exclusivas, porque é isso que dá mais agilidade para o transporte público, estimular o transporte ativo, né? Então, pessoas que possam fazer os seus trajetos de bicicleta, por outros meios de transporte e, sem dúvida nenhuma, promover uma rede mais integrada e mais inteligente que articule a pé, transporte ativo, metrô e ônibus. Então, quanto mais articulada e inteligente for a rede, menos é lotada. E fora isso tem a questão mesmo do planejamento urbano, né? Porque a lotação no transporte público, ela se dá em grande medida porque você tem uma concentração de gente morando nas periferias onde não tem emprego e muito emprego na região central, o que obriga com que cerca de 8 a 9 milhões de pessoas tenham que fazer diariamente esse trajeto da periferia para o centro da periferia no mesmo horário para chegar no trabalho, para voltar do trabalho. Então, o planejamento urbano, ou seja, você conseguir gerar emprego na periferia e descentralizar os postos de trabalho, isso também melhora a questão da lotação. Quando a gente fala em mobilidade de pais com crianças usando o transporte público, tem um motivo principal, foi apontado, se de repente para ir até a escola ou realmente nesse trajeto de você vai para o trabalho e deixa a criança lá no centro, tem alguma... a pesquisa não aponta exatamente qual é o motivo que esse adulto está circulando na cidade com a criança. Agora, a gente pode pensar algumas hipóteses. Então, a questão de escola, médico e atividades culturais, sem dúvida nenhuma, na minha percepção, deve ser os três principais motivadores para esse tipo de deslocamento. Aí, o que acontece é a relação também de oferta de creche. Então, a nossa pesquisa mostra que 70% dos adultos que são responsáveis por crianças, estas crianças estão em ensino público. Então, a oferta de creche, por vezes, ela tem um problema, que é o horário em que a creche abre, não necessariamente é a hora que o pai e a mãe podem deixar essa creche antes de ir
para o trabalho. Então, o que às vezes acaba acontecendo é o trabalhador que mora na periferia, ele matricula a sua criança no centro da cidade. Sim. E não na periferia, porque aí dá tempo de você sai de casa às 5, 6 da manhã, a creche ainda não abriu, você chega na região central por volta das 8, aí a creche já está aberta, então você deixa lá. Então tem um problema também com relação, o que eu estou querendo chamar a atenção é, a questão da criança na cidade, ela vai dialogar com o sistema de mobilidade, ela vai dialogar com o planejamento urbano, que regiões que tem oferta de emprego, e ela vai dialogar também com a oferta de serviços públicos relacionados à primeira infância. Então creche, por exemplo, como eu estou dando aqui uma hipótese, se você tem uma rede de creche mais capilarizada e que consigam atender ao tempo do trabalhador que mora na periferia, sem dúvida nenhuma você reduz a necessidade de transitar na cidade neste horário de pico com a criança, porque o que se recomenda é que se circule sim na cidade com a criança tem o direito de circular na cidade, mas não necessariamente no horário de pico. Falando de circular com a criança, vocês questionaram também sobre espaços públicos, né, que as crianças ocupam. Como a população avalia os espaços públicos que as crianças e os adolescentes usam? Daí, olha, ótimo e bom, 41% acham ótimo e bom os centros culturais e 39% as bibliotecas públicas. Já ruim e péssimo, 41%, parquinhos públicos, 32% quadras poliesportivas. Como você analisa essas... Esse dado ele é interessante porque quanto mais público e aberto é o equipamento, pior é a avaliação. É curioso, exatamente o que mostra, exatamente. Né? Então, quando você pega bibliotecas e centros culturais, são equipamentos públicos, mas eles são, por vezes, fechados no sentido da estrutura. Sim. O parquinho e as quadras poliesportivas, elas são mais abertas e isso chama atenção porque o parquinho é o item pior avaliado da nossa pesquisa, talvez porque é onde você consegue visualizar mais, você pode estar passando de carro ou de ônibus, não necessariamente você está usando o parquinho, exatamente, mas você consegue ver se a manutenção está boa ou não. Então isso é um dado que mostra que nós precisamos, do ponto de vista da manutenção dos equipamentos públicos, o que é uma responsabilidade nesse caso, por exemplo, das subprefeituras, deveriam priorizar os parquinhos e aqueles equipamentos que atendem à primeira infância. Mas somado a isso, é interessante, tem outra pesquisa que foi feita no ano passado, diretamente com crianças, e o que essa pesquisa mostrou é que o que mais incomoda as crianças é a questão de lixo, sujeira e equipamentos estragados, sujos, sem manutenção. Isso é o que mais incomoda também as crianças. Então esse dado também, por mais que seja opinião dos adultos, reforça aquilo que a gente já identificou no ano passado em outra pesquisa, que mostra que tudo aquilo que está sujo, sem cuidado, é o que mais incomoda, com lixo, é o que mais incomoda as crianças. Ocupação de espaços públicos. A gente estava mostrando então essa relação de qualidade, né, do que é melhor avaliado, o que é pior avaliado, mas o importante é ocupar esses espaços públicos e para isso eles precisam ter qualidade, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que lembrar que esses espaços públicos, na verdade, são nossos, da população, né? Então eles são mantidos com o nosso dinheiro, né? Então eu acho que é fundamental sempre lembrar que são espaços públicos, não é de ninguém, é nosso. E temos que lembrar que, em especial, no caso da primeira infância, todas as pesquisas, hoje já tem consenso na área, mostra que quando você tem esse período da vida dos 0 a 6 anos, é o período onde as influências externas da cidade, da casa, da família, etc., mais impactam a sua trajetória inteira enquanto indivíduo, na fase adulta. Então tem uma questão que é, se você tem impactos muito negativos nessa fase, isso vai ter um impacto não só naquela criança naquele momento, mas isso vai impactar aquela criança durante a vida inteira. E impactos positivos, a mesma coisa. Claro. Por isso que quando você prioriza a primeira infância nas políticas públicas, é o melhor investimento que tem. Porque você está fazendo investimento e garantindo que aquela pessoa, aquele indivíduo, vai ter uma melhor qualidade de vida ao longo de toda a sua trajetória. Então, quando a gente olha para a ocupação de espaços públicos, que é fundamental, merece um carinho especial aqueles espaços públicos que são utilizados pelas crianças, porque sendo bem cuidados esses espaços, parquinhos, quadras, bibliotecas, etc., quando a cidade consegue dar um estímulo positivo para todas as crianças nessa fase do 0 a 6, a gente vai ter nas próximas décadas uma sociedade muito mais amigável, uma sociedade muito mais solidária, uma sociedade muito mais fraterna, uma sociedade que inclusive vai produzir mais, uma sociedade mais inteligente, uma sociedade que vai conseguir garantir uma produção não só de recursos, mas também de capital social muito maior. Por isso que a ocupação desses espaços públicos é fundamental, mas em especial o poder público precisa priorizar a primeira infância. Claro, a gente precisa cuidar das nossas crianças, né? Américo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até semana que vem.